Bom, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Filosofia de Boteco, este que pretende ser um espaço fértil para discussões complexas, porém com um aspecto leve. Vamos deixar assim. Eu estou aqui de novo, eu sou o Lucas Tomazelli, estou aqui ao meu lado Zico Neri, na minha frente José Barreto, e sem mais delongas dessa vez, vamos com o Zico, que ele tem coisas para acrescentar sobre o nosso tema central de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, meu amigo, minha amiga. Hoje nosso foco vai ser falar nostalgia, né? É um assunto que eu gosto bastante, na real, de falar. Eu sou um cara muito nostálgico. Até porque você é o mais velho daqui, né? Vocês vão lembrar disso todo dia, né? Só que eu achei um pouco curioso, desculpa, já tá... Eu falei, não, eu tenho 26 anos, aí o Zé chegou, não, eu tenho 25 anos, você não falou a sua idade. Mas idade pra quê? Não, tudo bem, acho que é só O público quer saber, Zico. Bom, eu tenho 29 anos bem vividos. Próximos aos 30 já. Né? Próximos aos 30, né? A famosa crise dos 30 chega pra cada um. Eu acho que... A minha já bateu faz uns 2 anos. Mas Tá acho que é foda. importante, porque hoje, como a gente vai falar de nostalgia, tem que ter um parâmetro, né? Exatamente. Tive nostalgia pra uns. Eu vou falar disso também, ó, aqui em algum momento aqui. Então é todo seu, perdão a minha interrupção. Não, faz total sentido. Eu gostei daquela história que a gente fez no primeiro episódio, de sempre começar com uma definição formal. E aí eu trouxe a definição formal do Michaelis e talvez a gente discorde um pouco delas. E é estranho discordar do dicionário, já começa por aí. Né? Provavelmente eles têm mais razão do que a gente. Que a gente. Então eu vou ler aqui 2 definições. Né? A primeira é melancolia ou tristeza profunda causada em pessoa exilada ou longe de sua terra natal. Beleza. Eu nunca fui exilado, mas entendo que esse deve ser um sentimento quando você lembra da sua terra aí. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Eu pensei exatamente nisso. Mas, e aí a segunda definição, que é sentimento ligeiro de tristeza sentido por alguém pela lembrança de eventos ou experiências vividas no passado. Saudades ou tristeza por algo ou alguém que já não existe mais ou já não possuímos mais. E aí eu já vou soltar a bomba, que é a primeira pergunta que eu queria Desculpa, só repete pra mim. Sentimento ligeiro? Sentimento ligeiro de tristeza. Então vai dizer que a gente não fica sofrendo de nostalgia o dia inteiro. É isso? Exatamente. Tá bom. Não deveria. Tem. Não deveria. Não. Mas Segundo a pergunta Michaelis. que eu quero lançar é a seguinte. Vocês acham que nostalgia é uma tristeza? Bem, oi gente, não falei ainda. Tudo bom com vocês? Bem, nostalgia é algo complexo aí, né, cara? Eu acho que independente se o momento é bom ou ruim, é algo do passado que a gente recorda, mas em primeira instância, assim, quando eu penso em nostalgia, é de algo bom porque você quer recordar aquilo que você já passou. Então, por isso que eu discordo do nosso senhor Michaelis aqui. Então, sei lá, acho que é isso. É isso, não é sempre triste, é isso. Eu tenho essa mesma visão também, porque eu acho que a primeira coisa que me vem quando eu penso em ficar nostálgico, primeira não, pra ser sincero, a primeira coisa que me vem é triste, mas a segunda, logo na sequência, colada ali no pódio, uma coisa feliz também. Então acho que não dá pra gente dizer assim que é uma coisa negativa. E já dizia o ditado, né? Recordar é viver. Então eu tenho mais uma pergunta pra fazer sobre nostalgia. Pra quem não sabe, né? Hoje tive uma tarde na biblioteca, né? Sou um cara culto também. E eu tava aqui no Tatuapé na biblioteca, que é uma biblioteca infantil, né? Fui lá pra poder preparar as coisas do podcast, inclusive. E coincidentemente eu tava sentado na frente do livro do Peter Pan. E aí bateu uma divagação. Ser nostálgico é tipo uma crise de Peter Pan? Tipo, eu não queria ter crescido e ficar relembrando coisas do passado, tipo, assistir um filme de sessão da tarde, nossa, eu lembro da abertura da sessão da tarde e tal. Eu acho, no meu caso específico, não sei se é uma regra, mas tendo em vista que eu tenho esse pensamento permanente de que ser adulto é uma merda, frequentemente a minha nostalgia tá ligada a isso, tá ligado ao momento. E aí vou fazer essa ressalva, que aqui parece também que a gente tá, nossa, os nostálgicos, ninguém chegou nos 30, né? Chegou aos 30, mas enfim, levando em conta o nosso tempo de vida, o meu tempo de vida que eu tenho 26, eu tenho saudade da época que eu não tinha as obrigações de adulto, de certa forma. Então, não sou grande fã de desenhos, isso depõe contra mim, né, diante do público, mas não sou grande fã de desenhos, mas nesse sentido eu concordo com o Peter Pan. Eu acho que a pergunta que o Zico fez aqui
tem muito... mistura muito os problemas da nostalgia de recordar as coisas que a gente gostava do que com uma crise tipo de meia-idade. A gente ainda não está na meia-idade para ter essa crise, porém eu acho que isso está acontecendo cada vez mais cedo. A gente, eu digo os jovens de hoje, de um modo geral, tem muito isso de sempre recordar momentos antigos, porque estão sofrendo muita pressão hoje em dia com o mundo caótico que tá cada vez pior e tal. A gente sempre acha que está numa situação ruim e isso faz com que a gente lembre do passado, que eram momentos bons e ao mesmo tempo mais fáceis de se viver. Não sei se eu posso dizer isso. Acho que isso aí é um tema até para podcasts futuros, né? Mas... Vou anotar aqui já para as próximas pautas. Porque quando a gente fala de nostalgia, acho que envolve também essa questão do olhar para frente e falar onde eu cheguei, onde eu quero chegar. Não sei, posso estar devagando muito, mas eu vejo muito no nosso ciclo, assim, e eu vejo pelos meus alunos, principalmente alunos de cursinho, né? Os mais novos não. Mas, nossa, eu tenho 20 anos e não entrei na faculdade ainda. Aí você vê o seu amigo que tá com 25 na faculdade, nossa, mas eu não me formei ainda. E aí o amigo que tá com 27 e tá namorando há 2, 3 anos e pensa, nossa, mas eu ainda não casei. Né? E o que tá com 30, mas eu ainda não tenho minha casa. E quando você olha para trás, e eu vou até falar disso daqui a pouco, você se sente mais confortável. Né? Você lembra daquela sua história? Falou, era muito mais legal na época que eu tinha 12 anos lá, eu chegava em casa e tinha sessão da tarde. Né? A época que eu ficava em casa para assistir Malhação. Então, aí, não sei se a gente vai conseguir, se a gente tá entrando em cavernas muito profundas, que depois a gente não vai conseguir sair, mas o que o Zé falou de... misturar as coisas, né? De tipo, às vezes os jovens sofrem muita pressão. Isso é uma realidade porque, cara, você vê, é uma cobrança muito prematura. É o cara que entra no primeiro ano do ensino médio, de uma escola, a gente tá falando, enfim, de uma escola classe média alta, voltada ao vestibular, e as pessoas dizem assim, bom, você já tem uma ideia aí do que você vai fazer? E aí o cara fala... Com 14, 15 anos de idade. Aí, porra, aí fica... Naturalmente você sente saudade quando você tinha 9 anos e, velho, jogava um game e dormia de tarde, entendeu? Eu acho que, então, talvez, possa ser uma tese, estão forçando a nostalgia na gente, de certa forma. Porque, porra, é inevitável que o cara, diante de uma questão dessa, que pessoas que... Eu tenho pra mim, posso estar errado... tem 40, 50, 60 anos, ainda não sabem o que querem fazer pro resto da vida, aquele padrão. Se você fica diante disso com 15 anos, já é do caralho. Você que trabalha na educação pode dizer, talvez é inevitável, talvez seja o único jeito, talvez seja o momento que as pessoas estão prontas para receber esse questionamento. Mas eu achei, e no meu caso, tô me estendendo, mas enfim, no meu caso eu sempre quis fazer jornalismo. Porra, 14 anos, eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo. Quando eu cheguei com 22 anos, eu falei, o que o Lucas de 14 anos, de 15, até 20 estava pensando, entendeu? Então eu tinha uma falsa certeza e agora eu tô me perguntando o que eu quero fazer do resto da minha vida. Então talvez não seja uma boa hora, ou como você disse, talvez nem todo mundo, não existe uma boa hora, né? Cada um tem a sua boa hora. Sim, até porque, isso aí, mas acho que a gente vai entrar em cavernas profundas, como você disse. Desculpa. Mas eu percebo muito isso. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu tomei a decisão do que fazer na vida, assim, consciente, né, assim, do tipo, o que fazer, o que eu vou estudar, foi quando me perguntaram o que eu ia fazer, e eu pensei, estudar, a única coisa que eu gosto de estudar é matemática, eu vou fazer matemática. Aí eu vi, mas você é tão inteligente, fazer matemática é um desperdício. Nossa, e eu, 14 anos, pensei, eu sou um desperdício. Sim. Né? Vai estudar só matemática? Vai estudar só matemática. Esse campo, né? Que não serve pra nada. Já foi tudo descoberto aí, né? Enfim. E olha que eu fui irônico, galera, pra quem não percebeu. E olha que eu sou... Se existe alguém que não é fã de matemática, sou eu. Mas enfim. Então eu com 14 anos aí achei que então, acabei indo pra área da engenharia e eu realmente me encontrei na minha carreira com 26 anos, né? Decidi, aceitei que eu era professor, mesmo, na verdade, com 27. Foi em maio de 2017 mesmo. Foi bem recente. E você não pode julgar que você encontrou o caminho da sua vida tarde. Você tá novo ainda. Não, eu tenho plena certeza disso. Né? Qualquer pessoa que vem perguntar, eu falo da minha carreira com maior alegria, vivenciei coisas muito boas. Né? E eu sou um profissional hoje, diferenciado em alguns aspectos, porque eu vivi algumas coisas que muitos professores não viveram. Não estou falando que eu sou melhor nem pior.
Mas eu tenho exemplos, por exemplo, de experiências que eu vi numa fábrica. E eu conheço poucos professores que trabalharam em fábrica, né? Então... Só uma pergunta para pontuar o nosso tema. Quando você lembra desses trabalhos que não tem a ver com educação, com ser professor, se sente nostálgico? Ou não? Eu sinto nostalgia, na verdade, do dia que eu tomei a decisão de sair, na real. Foi o que eu imaginei. Eu perguntei exatamente pra gente... Olhar e falar, pô, amanhã eu não venho pra fábrica. Isso foi legal. Então, tá vendo? A nostalgia não é sempre triste. Nem sempre é triste. Então, vamos lá pro próximo. Bom, eu tenho um assunto pra falar de nostalgia aí. E basicamente tudo que eu pensei hoje pra falar foi sobre isso que eu vou falar, que foi uma matéria super interessante. Né? É uma matéria de março de 2018, então ela é recente. Que o foco da matéria era nostalgia. E eles falaram de uma pesquisa de uma universidade inglesa, de Southampton, né? E eles falavam que a nostalgia, né? Mesmo vocês falando sobre nostalgia, você não está preso ao passado, né? E aí ele falou que a pesquisa concluía que momentos nostálgicos aumentam a sua vitalidade e deixam você mais preparado para lidar com o presente e com o futuro. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, é um negócio que demanda tempo pra gente discutir isso aqui. Porém, eu não sei, eu acho que... Eu vou falar, não sei se eu falo agora ou falo depois, pra gente fechar esse tema. Arrisca, fala agora. Posso tentar? Fala então agora, vamos lá. Eu acho que, mano, a gente tá vivendo hoje em tempos muito nostálgicos. Do tipo... Eu não quero abordar e nem criar uma outra discussão de outro âmbito aqui, vamos ficar nesse por enquanto. Mas sei lá, o mundo parece estar tão caótico em vários aspectos, seja impacto ambiental, seja impacto político, impacto econômico e tudo mais, que eu sinto que assim, as pessoas estão meio que desacreditadas, sabe? Tipo, elas estão desencorajadas a querer enfrentar isso. Então elas voltam pra trás. E aí elas voltam pra trás. Voltar pra frente é mais difícil. Né? Boa zica. É boa. Não. Mas é só concluindo. Elas voltam o olhar delas pra trás. Não que lá atrás tivesse era ótimo, né? Então, mas parecia ser mais fácil, porque elas já passaram por aquele período, já sobreviveram e aí parece que, não vou conseguir sobreviver agora. Não, isso é do caralho, porque também tem uma situação que é como a gente lembra, depois que a gente sobrevive, como você disse, como a gente lembra bem, como a gente ilustra nossas lembranças, como a gente lembra bem melhor do que realmente foi. Então, talvez isso ajude as pessoas a terem até um certo orgulho de ser nostálgico, pensando, nossa, aquela época era maravilhosa. Às vezes nem era. Tem que ver se você estava do lado daquela pessoa, aquela pessoa só reclamava. Exato. Mas, enfim, de qualquer forma, feita essa reflexão, a super interessante falou de que, enfim, a pessoa nostálgica pode até contribuir, né, pro futuro dela. Eu acho que tem a ver, no meu ponto de vista, com aprender com seus próprios erros. Porque às vezes você não tá nostálgico de pensar, nossa, queria voltar àquele momento, como Clique, né, Adam Sandler. Mas... Horrível esse filme. Mas tudo bem. Não. Que horrível, puta filmão. A única obra do Adam Sandler que tem valor, desculpa aí. Putz. E o Paizão? Não, e o Paizão? Não. E como se fosse a primeira vez? Pelo amor de Deus. Não, tudo bem. Não importa. Mas assim... Crítico de cinema da Folha tá foda aqui, velho. Enfim, aprender com nossos erros no sentido de, tipo... Não pensar assim, nossa, eu queria morar naquele ano de 2013. Não é isso. Mas eu olhar e falar... Essa aí eu sabia que ia acontecer isso. Essa aí é a cerveja gelando, gente. Tudo bem. Não é olhar e falar assim, nossa, eu queria morar naquele período. Mas é olhar e falar, aquele período foi bom... E depois olhar para trás e falar, bom, 2014, são exemplos genéricos, foi terrível 2014. A gente perdeu a Copa. Também,